Peguem a palavra do Senhor e abram no livro do primeiro livro de Reis, capítulo 18 e versículo 30. Apenas um versículo. Livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Está escrito assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Veja só. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Muito interessante essa história. Nós vamos aprender com esse homem que foi um grande homem de Deus, um grande profeta, que não se curvou às imagens, aos deuses Baal e Aserá, mas ele continuou, este homem aqui, de pé, e provando até a sua vida, pelo amor e pela repreensão e pela verdade da palavra de Deus. Quem crê nessa palavra? E agora ele está indo reparar o altar. Nós vamos entender o que Elias está fazendo diante dessa história, que é uma história muito legal, e que ele vai fazer algo que vai trazer resultado para o povo de Israel. Amém? Quantos creem nessa palavra? Então vou reler mais uma vez o versículo 30, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte, com todas as suas forças. Vamos lá, então. Está muito baixo. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou, consertou o altar do Senhor, que estava quebrado. Quantos creem assim? Você crê nessa palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra a sua boca e começa a glorificar, a engrandecer, a enaltecer aquele que faz descer fogo sobre o altar. Diga isso para ele: Senhor, aviva-me, renova-me, me enche-me com teu Espírito Santo. Diga isso para ele, aplaude, aplaude, olha para os céus e glorifique ao Senhor nesta manhã. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele agora, com Paráclitos, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga obrigado, Senhor, que eu vou ouvir a sua palavra e vai me encher de fé. Pode se assentar. É muito interessante a história de Elias. Esse profeta Elias, ele aparece de repente, e ele é chamado Elias, o perturbador de Israel, pelo rei Acabe. É chamado também Elias, o tisbita. Por que tisbita? Porque ele é natural da cidade de Judeia, que era uma cidade que tinha lá, chamado Tisbita, né? Já da Judeia, uma cidade que tinha, e por isso que ele é chamado Elias o Tisbita. E a palavra Elias no hebraico é Elihu, ou seja,
Eliahu, e o nome significa Javé, meu Deus. O Senhor é meu Deus. E parece até algo meio contraditório, né? Por quê? Porque o povo está numa idolatria muito grande na época do profeta Elias. E agora vem o Elias, aparece do nada, e este homem vem com o nome dizendo, Yahvé, meu Deus. Enquanto o povo de Israel está adorando Baal e Aserá, Elias aparece com o nome, o Yahvé, meu Deus. Ou seja, o Senhor é meu Deus. E o povo está ali, idolatrando por conta do rei Acabe. Nós precisamos entender a história de Elias. O Elias, por exemplo, tem algumas passagens bíblicas aqui, o qual mostra umas passagens muito poderosas. Esse Elias é um dos poucos na Bíblia que não viram a morte. Não passou pela morte. Nem ele e nem Moisés. Ah, pastor, mas Moisés morreu. A palavra de Deus diz que Moisés morreu, mas até hoje não encontraram os restos mortais de Moisés. Inclusive, a carta de Judas, Judas não Iscariotes, mas o Judas, um profeta, um apóstolo, ele descreve no único capítulo que tem, que é uma carta muito importante, que está antes do Apocalipse, ele mostra que houve uma batalha de Satanás com Miguel, e Miguel é um anjo de guerra, um anjo destruidor, um anjo da primeira hierarquia dos céus, o qual contendeu com Satanás acerca dos restos mortais de Moisés. E aí Miguel vai dizer, o Senhor te repreenda. E não deixou Satanás pegar os ossos de Moisés, para não formar uma idolatria, porque Moisés foi um homem muito venerado pelo povo de Israel até hoje, né? Moisés foi um grande profeta, um grande líder, o qual falava com Deus face a face, como um amigo fala com o seu amigo, e até hoje Moisés é venerado em Israel, porque através dele veio as leis de Deus, veio os mandamentos do Senhor, e Moisés foi um grande libertador, foi ele que tirou o povo de Israel lá do Egito e fez o povo entrar próximo, né? Não entrar, mas na entrada da terra prometida em Canaã, que manava leite e mel. Então Moisés foi um grande líder, e Moisés também não se fala acerca da morte dele, até hoje não acharam o sepulcro, né? Até hoje não se sabe onde sepultaram Moisés, então Moisés não dá a entender que ele morreu também, porque não acharam os restos mortais de Moisés, tanto ele quanto Elias, também Elias não morreu. Elias ele vai subir, é um redemoinho de fogo, junto com cavalos e anjos, cavalos de fogo, vão passar num redemoinho, vão levar Elias dentro do redemoinho de fogo e vão levar para o céu. Olha que coisa impressionante que aconteceu com esse homem Elias. Enoque também, lá no princípio, em livro de Gênesis, Enoque foi transladado, não se achou mais Enoque. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus, que Deus teve tanto carinho, que não deixou Enoque morrer. De tão impressionado que ficou Deus pelo que este homem fez diante de Deus, foi um homem temente a Deus. Onde o povo estava corrompido, o povo estava dividido, né, com idolatria, em pecado, o Enoque andou com toda sinceridade. Outro também que não viu a morte, então são três, né? Elias não viu a morte, Moisés não se sabe da morte dele, e o Enoque também não se sabe da morte dele. E o Elias, ele vai fazer fogo descer aqui do céu, mas não é somente nessa passagem não, vai ter uma outra passagem que o rei manda um capitão e 50 soldados subirem no monte e mandar Elias descer. Elias, ele gostava muito de monte, né? Ele orava muito em cima do monte, era uma vida que ele tinha com Deus. E aí vão lá, e vão chegar diante de Elias com autoridade e respeitando a autoridade de Elias, achando que Elias seria qualquer um, sabe, um homem comum, né? Um profeta qualquer, sem intimidade com Deus, sabe, vão chegar diante de Elias menosprezando ele. Aí chegam diante de Elias no monte e dizem, ó homem de Deus, desce que o rei está mandando. Elias, olha, como é que é? É, homem de Deus, desce que Deus, o rei está mandando. É como se dissesse, esse aí é homem de Deus? Nada. Sabe quando a pessoa olha para você e diz, esse aí é homem de Deus, é falso profeta.
Não conhece a Deus, não. Fala que é de Deus, mas não é de Deus. É como se ele tivesse dito isso para Elias. Aí Elias disse: eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu agora, consuma você e os seus soldados. Na hora, o fogo desceu, consumiu o capitão e os 50 soldados. Aí o rei viu que está demorando, né? Mandei 50 e o capitão não vieram. Será que ficaram por lá? Será que teve alguma batalha? Morreram ou estão travados numa guerra? O rei foi lá e mandou o quê? Mais um capitão e mais 50 soldados. E esses também fazem a mesma coisa como os primeiros. Ô, homem de Deus, desce que o rei está mandando agora. Aí Elias olhou: como é que é? É, homem de Deus, desce. Elias disse: eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. Na hora. Mais 2 capitões e mais 50 soldados morreram. Aí o rei torna a mandar mais um capitão e mais 50. Já é o terceiro pelotão. O rei está lá embaixo, não sabe o que está acontecendo. Aí esse vai lá diante de Elias, e sabe o que ele faz? Se ajoelha diante de Elias. Ele diz: ô homem de Deus, não faça isso comigo não. Eu só vim aqui segundo a ordem do meu rei. Desce. Aí o anjo disse: agora você desce com esse aí. Tem que saber se chegar diante do homem de Deus. Elias vai lá e desce. Você está vendo a diferença desse último capitão com os 50 soldados dos outros primeiros? A forma de falar, a forma de se chegar diante do homem de Deus. Então Elias era um homem de Deus. Era um homem que não se curvou a Baal e a nenhum Deus estranho de Israel. Ele era temente ao Senhor. Elias não só parou por aqui não. Além de ser levado no redemoinho de fogo, além de orar e descer fogo do céu, o mesmo Elias é o que aparece no Monte da Transfiguração, onde sobe Pedro, Tiago e João e Jesus. E Jesus disse: eu vou te levar lá no Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração. E lá eu vou mostrar algo só para vocês. Vocês não vão falar nada. Fique só entre nós. Olha, Jesus tinha amigos confiáveis. Quando ele queria falar algo em particular, ele confiava em alguns, não nos 12, mas em alguns ele confiava. Por exemplo, Pedro, Tiago e João eram os amigos confiáveis de Jesus. Então não levava todo mundo para mostrar algo misterioso, algo do reino de Deus. E aí subiram no Monte Tabor. De repente Jesus se transfigura, aparece uma outra aparência. Quando Pedro olha para o céu, ele vê Jesus no meio, Moisés de um lado e Elias de outro. Quando Pedro olha aquilo, diz: meu Deus! E Jesus está numa forma resplandecente. Diz a palavra que as vestes de Jesus estão brancas, mais brancas do que a neve. É o mesmo Jesus que estaria lá na frente glorificado. Quando Pedro olha, vê aquilo, impressionante. Pedro nunca viu Moisés, só ouviu falar. Pedro nunca viu Elias, mas só ouviu. Agora ele vê lá Moisés e Elias. Então, por conta disso, é que dá a entender que esses 2 homens não morreram, porque eles apareceram diante de Jesus. Moisés, Jesus no meio e Elias. Pedro disse: Senhor, que coisa maravilhosa! Vamos morar nesse monte. Eu não quero descer mais. Vou montar 3 tabernáculos aqui. Vou fazer 3 tabernáculos, 3 cabanas. Tabernáculos são cabanas. Para o Senhor morar, Elias e Moisés. Pedro ficou todo emocionado. Mas quem não ficaria, hein? Já pensou você vendo Paulo, vendo Pedro aparecer para você? De uma forma visível. Jesus aparecendo para você, que coisa maravilhosa. Aí acaba aquela visão, aquela revelação, e Jesus disse: olha, não conte isso para ninguém. Era coisa confidencial.
Então esse Elias não era qualquer um. E lá no Apocalipse vai dizer sobre as duas testemunhas, inclusive dá a entender a margem bíblica que essas duas testemunhas que vão vir aqui na terra, quando tudo acabar, eles vão estar ministrando aqui quando a igreja for arrebatada. São as duas testemunhas que o Apocalipse fala, e essas duas testemunhas, pelo que falam, dá a entender que vai ser Moisés e Elias. E eles vão ministrar aqui na terra, enquanto a igreja vai estar lá. Vão ministrar quase 3 anos e meio, ministrando a palavra. E ninguém vai conseguir matar essas duas testemunhas, porque elas serão imortais. Então, para você ver. E dentro dessa testemunha, fala o sinal do que elas irão fazer, para você ver que dá a entender que é realmente Elias e Moisés. Apocalipse capítulo 11, versículo 6. Estas têm, versículo 3, vamos lá. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. Ninguém vai conseguir tocar nessas testemunhas. Olha o poder que Deus está dando para elas. Como que nós mostramos aqui que é Moisés e Elias? Pelos sinais. Olha o verso 6. E estas têm poder para fechar o céu, não chover. Quem fez isto? Elias. Para que não chova nos dias da sua profecia. E tem o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quem fez isto? Então dá a entender que essas duas testemunhas que virão à terra, testemunhar acerca do reino de Deus, 3 anos e meio mais ou menos, Moisés e Elias. Por quê? Os únicos que não morreram. Para você ver. Então Elias, ele não é qualquer um. Ele aparece do nada em Israel, mas ele não é um Zé Ninguém. Ele não é ninguém, pelo contrário, é um grande profeta de Deus. Ele fez 7 milagres, realizou 7 milagres. E agora ele aparece diante de um tempo onde o povo de Israel está idolatrando 2 deuses conhecidos, Baal e Acera, ou Acerá, ou Azera, né? Mas é Acerá. Esses deuses, inclusive Baal, coloca aí o Deus Baal, para quem não sabe. Esse Deus Baal, ele provém de uma região chamada Cananeia, né? Cananeus, né? Canaã, na verdade. Canaã. É os deuses cananeus, que assim conhecemos, né? Cananeus. E aí, olha só o Deus Baal como é que é. E o significado do nome dele é Senhor Possuidor. Então adoravam Baal como se fosse o Senhor dos céus, como se fosse o Senhor da terra. Israel está fazendo isto. Deixou o verdadeiro Deus, o Deus dos céus e da terra, o Criador de tudo, e agora estão adorando a Baal. Estão entregando todo o sacrifício a Baal, como se Baal fizesse alguma coisa. Mas por que o povo está fazendo isso? Por causa do seu rei. O rei de Israel dessa época é o rei Acabe. É um rei que se desviou do caminho do Senhor. É um rei que casou com uma mulher de uma outra região que não podia casar. Que segundo a lei de Deus não podia buscar a mulher de outra nação. Tinha que casar com a mulher da sua nação. Mulher que fosse temente ao seu próprio Deus.
Mas esse rei Acabe não fez isso. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de um rei sidonitas, ou seja, dos sidônios. Esse rei chamado Etibal. E, para quem não sabe, Sidônia, né, ou Zidom, nome mais ou menos isso, era uma capital da Fenícia, que hoje atualmente é chamado de Líbano. Então, esse rei Acabe, sendo rei de Israel, vai buscar uma mulher para casar de uma outra nação, e esta mulher é idólatra. Ela tem esses deuses, Baal e Aserá, e ela, tendo essa liberdade, essa mulher foi tão cruel que a Bíblia fala sobre ela. Ela matou muitos profetas de Deus. Ela pegou e queria comprar uma vinha de Nabote, não conseguiu comprar. Ela começou a caluniar ele, dizendo que ele tinha amaldiçoado a Deus e que o rei Acabe estava doente por conta disso. E mataram esse homem que era dono dessa vinha, porque ele não quis vender para ela. E depois de morto, ela foi lá e tomou a vinha desse homem. Essa mulher introduziu em Israel idolatria, por intermédio dela, que Acabe se desviou. Ou seja, Acabe não mandava em Israel, quem mandava era Jezabel. E a própria palavra de Deus fala sobre essa mulher. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Olha o que o Apocalipse fala de Jezabel. Uma mulher cruel, sanguinária, idólatra. Mas tenho contra ti, tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ela que introduziu idolatria em Israel. Ela que fez a cabeça desse rei chamado Acabe. E através dessa mulher começou a idolatria. Ela não só adorava Baal, não. Ela tinha também um outro deus que é chamado Aserá, que no hebraico quer dizer Ashera. E essa deusa, porque é uma deusa, é chamada a mulher do Deus. Ou seja, a deusa esposa de Deus. É assim que eles chamavam, a deusa esposa de Deus, Aserá. Essa mulher, né, segundo essa deusa, era a deusa da fertilidade, do amor e da guerra, conhecida como poste ídolo. Tudo isso provinha dos cananeus. Esses deuses, essas idolatrias, veio tudo dos cananeus. Só que os sidônios, né, ou sidonitas da cidade de Sidônia, pegaram esses deuses e começaram a infiltrar dentro de Israel, e esta mulher foi o caminho para essa idolatria. Coloca a deusa aí, olha lá, a deusa Aserá, né? Ou seja, a deusa da fertilidade e do amor. Então quer dizer que ela era a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, mais ou menos isso, a deusa do amor, a deusa da guerra. Então Israel começou a adorar esses deuses pagãos. Não é à toa que Elias chega diante de Acabe e propõe um desafio para ele, para ver qual é o verdadeiro Deus de Israel. E ainda diz para o povo: se Deus de Israel é o Senhor, segui-o. Mas se Baal é o Senhor, segui-o também. Ou seja, não dá para adorar dois deuses, não dá para ficar cocheando em dois pensamentos, ou vai seguir ao Deus de Israel, ou vai seguir os deuses dos cananeus. E diz a palavra que o povo não disse nada, se calaram diante desse desafio de Elias. Há uns nomes que nós vemos aqui de Baal, tem pelo menos 3 variações que eu trouxe. Baal Berit, que era o templo de Israel lá, adoravam esse Deus, e quer dizer o Senhor da aliança. Algumas variações de Baal, né? Baal é um Deus, mas há variações dos nomes. Senhor da aliança, que era adorado pelos amorreus, tudo deuses estranhos que começaram a adentrar em Israel. Tudo por intermédio de quem? De reis. Os reis que dominavam o povo de Deus, então eles que tinham o poder de tirar os deuses estranhos ou introduzir os deuses estranhos, e muitos deles eram idólatras, começaram a introduzir deuses estranhos em Israel, para Israel se desviar. Então tem esse Deus Baal Berit, que quer dizer o Senhor da aliança, que é adorado pelos amorreus. Tem também o Baal Peor, que quer dizer o Senhor do Monte Peor, tem também na palavra de Deus, escrito na Bíblia
Baal Peor, que era adorado pelos moabitas, e tem o Baal Zebum, que é muito conhecido, até Jesus fala sobre isso, né? O Senhor das moscas, que era adorado pelo Ecrom, que era um povo filisteu. Então, esses deuses foram introduzidos dentro de Israel. Aí o povo começou o quê? Adorar, fazer coisas erradas diante dos olhos do Senhor. Aí veio o pecado, aí até que aparece Elias diante desse povo, propõe um desafio com Acabe e com todo Israel, e esse desafio vai ser posto em cima do Monte Carmelo. Elias disse: se Baal é Deus, nós vamos provar agora. Se Aserá é Deus, nós vamos provar agora. E tinha 850 profetas, ajuntando Baal e Aserá. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Olha o tanto de falsos profetas que estavam em Israel, sendo cuidado por Jezabel, sendo alimentado por Jezabel, sendo pagos salários por Jezabel e com o salário do povo de Israel, só para manter esses falsos profetas profetizando o engano para o povo de Deus. Elias se viu como se fosse o último profeta de Israel. Ele achou que estava sozinho, porque só apareceu ele, diante de 850 profetas, falsos profetas, profetas da idolatria. Só que Deus havia dito para Elias: não, você não está sozinho. Tem 7.000 profetas que eu escondi de Jezabel para não morrer. E os quais não se prostraram diante de Baal e nem beijaram a boca do ídolo. Deus está dizendo: ô Elias, você não é o único profeta de Israel, tem 7.000 que eu guardei, mas você é o único que vai se apresentar diante de Acabe e diante de Jezabel. Tem 7.000, não se falam dos 7.000, só se fala de Elias. Elias valia pelos 7.000 profetas, pelos 7.000 Elias valia. E Elias aparece diante de Acabe e faz um desafio com ele. E qual é o desafio? Olha o versículo 22. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si os 2 bezerros. Eles quem? Os profetas de Baal. E os dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe metereis fogo. Não coloque fogo no sacrifício, porque nós vamos provar qual é o Deus do fogo, qual é o Deus verdadeiro. Versículo 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Não está dizendo que Baal é Deus? Não está dizendo que Aserá é Deus? Então proponho esse desafio com você, Acabe, e com todos os profetas em cima do monte Carmelo. Carmelo quer dizer jardim, planícies, coisa boa. Coloca o monte Carmelo. O monte Carmelo é campo fértil, tem 575 metros de altura. Foi em cima desse monte que Elias foi fazer o desafio. Aí o povo achou legal, olha, e todo o povo respondeu, disse: boa esta palavra. Opa, legal, topamos, Elias. Aonde que vai ser? Em cima do monte Carmelo. Pega o seu sacrifício e coloca lá. Pega os seus profetas e pode subir, Acabe. Sobem você com os seus 850 profetas. E eu vou subir sozinho, com o meu sacrifício e com todo o povo de Israel que vai ver qual o Deus que desce fogo. O povo topou.
Legal, que desafio bom. Quem foi os primeiros? Claro, os 850 profetas foram os primeiros. E o que aconteceu? Clamaram, 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 clamaram. Diz a palavra que eles clamaram a Deus de manhã até a tarde. Esse à tarde eu fui ver, olha que coisa impressionante. Começa em Israel manhã, cerca de 5 horas e 43 minutos. Já é manhã em Israel. Quando se fala de tarde, 7 horas e 47 minutos da noite. Eles começaram a clamar a Deus 5 horas e 43 minutos da manhã, e foram até 7 horas e 47 minutos da noite. Sabe quantas horas? 14 horas sem cessar. E está lá, em cima do altar: Baal, Baal, responda, Baal. Ó Baal, o povo te adora, Baal. Ó Baal, você é o nosso Deus, Baal. E Elias, imagino eu de braço cruzado, diz: grita mais alto, ele deve estar dormindo. Ó Baal! Não, mais alto, mais alto. Pode ser que ele foi no banheiro, não está te ouvindo, ou foi fazer uma viagem. E o povo já começou a ficar louco, porque está ali, clamando desde manhã. E para chamar mais a atenção ainda, sabe o que eles fazem? Pegam lanças, facas, estiletes, e começam a se cortar em cima do altar, como se fosse um sacrifício deles mesmos, com sangue no altar. Ó Baal! Cortando-se todos. Elias só zombando deles. Vai, clama mais alto, mais alto! E nada de Baal responder. Agora, o que Elias vai fazer, hein? O que Elias vai fazer? Porque o povo está ali. Elias disse: agora é minha vez. Elias precisa provar para o povo que aquilo que ele está dizendo é verdade. E como fazer isso diante dos olhos de todos? Elias precisa provar que aquilo que ele está dizendo é verdade. Como vai fazer isso? Então Elias, ele vai arrumar o altar. Ele vai consertar o altar. Elias não vai fazer o sacrifício ao Senhor em cima do mesmo altar de Baal. Não. Ele vai fazer um novo altar, ele vai preparar uma outra coisa, um outro lugar. Ou seja, então Elias propõe esse desafio no altar, em cima do monte, onde que Elias propôs o sacrifício. Diga no. Onde que ele propõe o sacrifício? No altar. Diga comigo, no altar. No altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar sem sacrifício não é desafio. Altar sem dízimo não demonstra fidelidade. Altar sem oferta não expressa adoração. Altar sem propósito não prova fé. Altar sem voto não tem resposta. Altar tem que ter desafio. E Elias está propondo um desafio em cima do altar. Não é fora do altar. Ele está fazendo um desafio com os profetas de Baal no altar. Qual seria o desafio de Elias? Esse desafio do sacrifício em cima do altar. Primeiro, Elias deixa os profetas de Baal invocar o seu Deus tantas horas e tantas horas e tantas horas e nada acontece. Nada acontece. Agora é a vez de quem? Diga, a vez de Elias. Agora é a vez de quem? A vez de quem? E sabe o que Elias faz? Ele vai tomar 5 atitudes. Eu quero que você anota 5 atitudes de Elias, para que o fogo desça. Quem quer que o fogo desça? 5 atitudes que Elias vai fazer diante do altar. Anote a primeira atitude de Elias. Elias levanta, não é um altar, Elias levanta um novo altar.
O altar está quebrado, mas Elias não vai somente reparar o altar, ele vai fazer um novo altar para Deus. Altar significa lugar de falar com Deus. O altar é a nossa vida, o nosso coração puro. Onde que está o seu altar? Dentro de você. Você é o altar do Senhor. Deus não habita em altar quebrado, Deus não habita em altar sujo, Deus habita em altar consertado, em um altar puro. Você é o altar do Senhor, a sua vida é o altar, o seu coração é o altar de Deus. Quer ver? Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o que a palavra de Deus diz? Que nós somos o quê? Olha lá, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Diga, eu sou o altar de Deus, e que o Espírito de Deus, diga, o Espírito é o fogo que desceu no altar. O Espírito é o fogo que desce em você. O Espírito de Deus habita quem? Diga, em mim. Bata no peito assim, diga, em mim. Eu sou o altar. O Espírito está em mim. É isso aí. E como é que está o seu altar? Como que está o seu altar? Está quebrado? Tem que fazer um novo aí, hein? Está sujo? Tem que limpar. Deus habita no coração puro. Observa, o altar tem que ser novo e limpo. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 5, versículo 8. O que o Senhor diz às bem-aventuranças? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Seu coração está limpo? O seu coração está puro? É lá que ele vê. É lá que ele vê. Você lembra de Samuel quando foi ungir a Davi? Né? Samuel chegou diante da casa de Jessé. Jessé não só tinha a Davi, Jessé tinha 8 filhos. Davi era o 8º filho praticamente, né? Eles passaram 7. E aí o primeiro filho de Jessé era um homem muito alto, bonito, né? Chamava atenção de porte de rei, porque naquela época o rei tinha que ser alto, porque tinha que ir para a guerra, e tinha que ser alto e forte e bonito. O Saul, por exemplo, era um rei alto e bonito. Diz a palavra que ele era o homem mais bonito ali daquela época. E sobressaía sobre os ombros, ou seja, ele era alto, forte. E por isso ele foi ungido, né? Segundo a vontade do povo, não a vontade de Deus. E agora Deus quer ungir um rei. Quando Samuel olha para o primeiro filho de Jessé, que é um homem grande, praticamente o primogênito, né? O primeiro, o mais velho dos outros, ele diz, certamente o rei de Israel está próximo. O que Deus diz para Samuel? Não olhai-vos a aparência, porque eu olho o coração. Jesus está dizendo o que ali? Para Samuel, Deus está dizendo o que? Eu quero um coração puro, um coração limpo. Davi tinha um coração puro. Ainda que ele cometeu alguns delitos, mas ele tinha um coração puro. Viu? Tinha um coração limpo. Não é à toa que quando ele pecava, ele dizia, Senhor, me perdoe, eu me arrependo. Ele se arrependia dos seus pecados e não cometia mais. Saul não, cometia pecado e voltava e fazia de novo, voltava, fazia de novo, até Deus tirar ele do trono. Então, o altar, Deus olha onde? Diga, no coração. Seu coração está limpo? O seu altar está consertado? Como que está o seu altar? Porque Deus quer morar no seu altar. Deus quer fazer morada no seu coração. Então a primeira atitude de Elias foi fazer o quê? Diga, levantar um novo altar. Segunda atitude de Elias. Elias, quando ele vai levantar um novo altar, do que ele precisa? Diga, de pedras. Porque a pedra precisa fazer o suporte do sacrifício. Precisa colocar as pedras para colocar o sacrifício em cima delas. E quantas pedras Elias vai buscar?
12 pedras. Então Elias começa a pegar 12 pedras. Imagina, ele coloca 3 aqui, 3 ali, 3 aqui e 3 ali, e o sacrifício vai vir em cima das pedras. Por que Elias ele vai pegar 12 pedras? Ou seja, Elias edifica o altar com 12 pedras. 12 representa o governo e a autoridade de Deus. 12 representa o governo e a autoridade de Deus. 12 é um número completo. E não somente 12 pedras. A palavra de Deus fala inúmeras vezes a palavra 12. Fala acerca de 12 portões que está lá no Apocalipse, 12 anjos. Jesus também tinha 12 apóstolos. Então 12 está em praticamente muitas passagens bíblicas. Então não é um número comum, não é um número qualquer. O 12 representa a autoridade de Deus. O Salomão, por exemplo, tinha 12 provedores que provinham o rei, ou seja, administrava o reinado junto com Salomão. O que faltava, esses provedores davam conta daquilo. Então Salomão tinha 12 provedores para poder lhe ajudar. Então o 12 é um número da totalidade de Deus. E o que isso significa? Significa que Deus estava restaurando a autoridade de Israel. Deus estava restaurando a autoridade de Israel, que já tinha perdido há muito tempo. Deus está te restaurando e te dando autoridade de novo. Você que perdeu a autoridade por algum desafio, por algum pecado, por algum problema que você cometeu lá atrás, e você acha que perdeu a autoridade? Não, abra sua mão, porque Deus está te dando a autoridade. Assim como Jesus fez com seus apóstolos, Ele faz com você. Autoridade para quê, pastor? Expulsar demônio, pisar em cabeça de serpentes e pisar em cima de escorpiões, colocar as mãos sobre os doentes para serem curados. Você está recebendo essa autoridade. Abra sua mão agora que eu vou profetizar. Receba a autoridade de Deus sobre as suas mãos. Onde você vai colocar as mãos, Deus vai te honrar. Autoridade. Olha o que diz em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu vou ler na NVI. Olha a tradução NVI, o que diz a palavra do Senhor. Dei a vocês, Jesus dizendo, deu o quê? Jesus está te dando autoridade. Dei a vocês autoridade para pisar em quê? Sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Nada lhes causará dano. Jesus está te dando autoridade. Mateus capítulo 10, versículo 1. Olha o que diz a palavra na NVI. Então Jesus chamou quem? Os 12. Ele está chamando você também. Os 12 discípulos, e deu-lhes o que? Autoridade, para expulsar espíritos imundos, demônios, e curar todas as doenças e enfermidades. Receba esta autoridade de Deus na sua vida. Elias agora fez o que? Restaurou, agora está com autoridade. E quem está com autoridade, o fogo desce. Viu? Quem está com autoridade, o fogo desce. Aí ele vai para a terceira atitude. Diga comigo, a terceira atitude de Elias foi abrir um rego em volta do altar. Ele já colocou as pedras, não colocou? Agora ele vai fazer um rego. Diz a palavra que é uma medida de 2 sementes. É como se fosse 12 litros d'água. Ele vai abrir um espaço e ele faz uma vala em volta do altar. Todo mundo fica olhando, para que aquilo? O que Elias vai fazer com aquela vala? O que ele vai fazer com aquela vala? Diante dessa vala, desse rego, Elias vai derramar 12 cântaros de água. Você sabe o que é isto? 12 cântaros de água. Do que o povo está precisando? Como é que você derrama tanta água assim?
O povo estava precisando de água. Estava 3 anos e meio sem chover. O Tiago fala sobre isto. Quantos dias, pastor? 3 anos e meio sem chover. Coloca aí, Tiago. Carta que escreveu Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. 3 anos e meio sem chover. Olha lá. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um homem comum como eu e você. Orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Será que o homem tinha autoridade? Acabe, povo de Israel, falsos profetas, profetas de Baal, profeta de Aserá, segundo a minha palavra, a partir de agora, nem orvalho vai cair do céu. Pode escrever aí, vocês podem apelar para Baal, pode apelar para o Deus da colheita, da fertilidade, né, da prosperidade, da chuva. Vocês podem apelar para qualquer Deus, só vai chover quando eu também orar e mandar chover. Todo mundo dizendo, quem é esse homem aí? É um Deus na terra? Quando Elias disse isto, o céu se reteve. Não choveu 3 anos e meio. Você sabe o que é isto? Nem orvalho, nem aquele sereno, sabe? Nem aquela chuvinha da madrugada. Você amanhece, está tudo molhado, as plantas. Nem isso caiu. 3 anos e meio sem chover. Imagine a miséria que o povo está enfrentando. A palavra de Deus diz que o povo estava enfrentando uma grande miséria. Não chovia, não tinha comida. Isso por conta de quem? Do profeta Elias. 3 anos e meio sem chover. Aí, Elias, ele vai aparecer, né? De novo, agora para fazer esse desafio e fazer chover. E o povo que tem água está guardando. Está tudo lá, ó, guardadinho as águas, porque não sabe quando vem a chuva. Então armazenou um monte de galões de águas, cântaros de águas, caixas d'água, cisternas de água. Aí chega Elias diante do desafio e manda buscar quantos cântaros? 12 cântaros, aí o número 12. 12 cântaros de águas. Isso dá uma totalidade de 150 litros d'água. E ele vai dar essa água para o povo beber, é? O que ele vai fazer com essa água? Vai jogar. Imagine o povo precisando de água e você lavando calçada. Chegou uma época aqui em São Paulo que estava precisando de água e o povo estava proibido de lavar calçada e lavar carro. Lembra dessa época? Se pegasse era multado, não era isso? Que a água é vida. Se a pessoa não beber água, ela morre de sede. Nosso corpo pode ficar até sem comida alguns dias, mas sem água não. Sem água não. Nosso corpo 70% é movido a água. Imagine você que é 70% de água no seu corpo e você não tem água. Não se pode. Comida você fica alguns dias, mas sem água não. E agora chega Elias, pede 12 cântaros de águas, 150 litros, para jogar em volta do altar. E o povo foi lá. Justamente o que o povo mais precisava, do que? Diga, de água. Do que? De água. Por que que Elias joga água em volta do altar? O que que isso significa? O que que a água simboliza? Simboliza que Deus estava purificando o pecado da idolatria do povo de Israel. A água purifica todos os nossos pecados, e esta água é Jesus, esta água é o Espírito de Deus. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, olha o que diz sobre as águas purificadoras. Olha lá. Então espalharei água pura, limpa, sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, pecados, e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
Elias está jogando água, dizendo: agora Deus está limpando todos os ídolos, tudo que é de Baal, tudo que é Aserá, vai sair de Israel, porque as águas purificam. As águas purificam os nossos pecados. Quer saber e quer uma prova disso? Por que Jesus mandou se batizar? O batismo é com água. Por que ele mandou a pessoa se batizar? Para purificar os teus pecados. Então a pessoa que não é batizada, ela não pagou os seus pecados. Então você que ainda não é batizado, você precisa ser. Você ainda tem pecados. Você precisa apagar esses pecados, para que uma nova vida chegue para você, para que os céus se abram sobre a sua cabeça, como se abriu no tempo de Israel. E olha o que Jesus vai dizer para Paulo. Paulo tinha pecados, e Paulo ele batizou depois de 3 dias, ele estava ali na casa de Judas, né? Apareceu ali um homem, Ananias, profeta, disse: vai na rua direita, na casa de Judas, e procura por um homem chamado Saulo de Tarsos, e ele está lá cego, porque ele me viu no caminho de Damasco, a luz resplandeceu, e a luz que é Jesus, e ele está lá, e vai lá e ora por ele, para que as escamas caiam dos seus olhos, e o batizam nas águas, batiza nas águas. Paulo foi batizado nas águas no Espírito Santo. E para que ele se batizou nas águas? Para lavar os seus pecados. A água purifica. Então você que não é batizado nas águas, preste atenção, você não foi lavado os seus pecados. Lá em Atos capítulo 22, versículo 16, vou mostrar para você o que aconteceu. Aqui é Paulo contando o seu testemunho. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Agora, por que te detens? Jesus está dizendo: Paulo, por que você está retendo aí as águas? Por que você não quer se batizar? Batiza agora, olha lá. Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados. Então quer dizer que o batismo lava os pecados. Quando Elias joga aquela água em volta do altar naquele rego, ele está lavando a idolatria, está tirando o pecado de Israel através daquelas águas. A quarta atitude de Elias, repita comigo: Elias, depois de ter levantado um altar novo, colocado 12 pedras diante do altar, e abriu um rego, uma vala em volta do altar, agora Elias coloca o sacrifício no altar. Altar novo, pedras em volta do altar, águas em volta do altar. Agora Elias coloca o quê? O sacrifício. Ele vai colocar o sacrifício no altar. A quarta atitude de Elias é fazer o sacrifício. O que isso significa? Significa que não podemos nos apresentar diante de Deus com as mãos vazias, mas oferecer o nosso sacrifício pela fé. Não podemos nos apresentar diante do altar de mãos vazias. Elias não se apresentou de mãos vazias. Elias levou o sacrifício para o altar. E sabe o que Deus disse sobre o irmão de Caim? Quem é o irmão de Caim? Abel. Sabe o que Deus vai dizer sobre ele? Coloque Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel sacrificou mais do que Caim, porque ele era um homem justo. Olha lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Diga: maior sacrifício do que Caim. Por isso que Deus recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou a oferta de quem? De Caim. Por isso que de Caim Deus não recebeu. Pelo qual Abel alcançou o quê? Testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Dons aqui são ofertas. E por ela, depois de morto, ainda fala. Vem cá, você tem um altar, não tem? Já está limpo o seu altar, não está? Já tem 12 pedras, não está? Então falta o sacrifício. Porque diante de Deus nós não entremos de mãos vazias. Aprenda isso, viu?
Em Deuteronômio diz: ninguém vai se apresentar diante de mim, nem um homem de mãos vazias. Deus fala isso em Deuteronômio. Não vai se apresentar diante de mim de mãos vazias. Ou seja, Elias não estava de mãos vazias. Elias estava com a sua oferta em cima do altar. Em cima do altar. O altar está aqui. Aqui representa a oferta em cima do altar. E quinta e última atitude de Elias, quando ele faz tudo isso, o que Elias vai fazer agora? Diga orar. O que ele vai fazer? Orar. Quantas horas oraram os profetas de Baal? Você se lembra? E quantas horas Elias orou? 30 segundos. 30 segundos já foi o suficiente para o fogo descer. Olha, quinta atitude de Elias: orou diante do altar. Por meio da oração, Elias teve o quê? Resposta. Quer resposta? Quer resposta? Tem que orar. Quer resposta? Tem que orar. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem que orar. Ou seja, a resposta veio através da oração, e essa oração foi a mais rápida de todas as orações, durou apenas 30 segundos. Isso mostra que não é por muito falar que Deus responde, mas falar através dos nossos sacrifícios. As nossas ofertas já falam diante de Deus. Quem é você? Abel alcançou o quê? Testemunho de que era justo através do quê? Do seu sacrifício. E Caim alcançou testemunho do quê? Do que era injusto, pela sua oferta. Ó, o que diz aqui, Salmo 141, versículo 2. Eu vou ler para você o que diz a palavra do Senhor. Olha lá. Suba minha oração perante a tua face, como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. O que o salmista está dizendo aqui? Que eu ore e que eu sacrifique. Ó, ore e sacrifique. Tem pessoa que ora, mas não sacrifica. O que eu ore e sacrifique. Tem pessoa que ora, mas não é dizimista. Tem pessoa que ora, mas não é ofertante. Você tem que entender as duas coisas. Você tem que ter oração, sim, mas você também tem que ser uma pessoa de ofertas. Você não pode se apresentar no altar de mãos vazias. Você vê, vou te mostrar aqui, Salmo 66, versículo 13, na NTLH. Olha o que diz o salmista. Como é que eu vou entrar na casa de Deus? Olha lá. Levarei à tua casa o quê? Os sacrifícios que devem ser completamente queimados, e eu darei o que te prometi. Então como é que você chega diante do altar? De mãos vazias? Não. Você chega diante do altar com a sua oração e com a sua oferta. Aprenda isso, viu? Quando Elias faz isto, o que acontece depois? O fogo cai. E quantos minutos foi suficiente? Foi por muito orar? Não, porque o sacrifício já estava dizendo o que Deus era. A oferta de Elias já estava dizendo quem Deus era. Ele orou apenas 30 segundos. Qual é a oração de Elias? Vou te mostrar. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 36. Quer colocar no cronômetro aí quantos segundos foi? Se você tiver aí, pode colocar. Marca aí, tem um cronômetro aqui? Se tiver um cronômetro, nós vamos marcar agora. Eu vou fazer a oração de Elias. Para você, a oração mais rápida de todas as orações. Por quê? Porque o que ele já tinha feito, já estava demonstrando a Deus o que ele era. E quem ele era. Uma alma justa. Vamos orar aqui? Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou diante de Deus e disse, coloca aí para você ver quanto tempo foi a oração de Elias. Eu vou fazer a oração dele aqui. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a
tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Quando ele faz essa oração, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Qual que é o Deus de Israel? O Deus que responde com fogo. Quem crê nessa palavra? Fogo Deus responde, agora oferta é você que coloca. Fogo Deus responde, oferta somos nós que colocamos. Quer que o fogo desça sobre você? Coloque no altar a sua oferta. Deus vai descer fogo e vai consumir todo o sacrifício. E depois, sabe o que Deus fez com Elias? Mandou uma abundante chuva sobre Israel. Quem quer chuva sobre a sua terra? Quem quer chuva de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família? Então coloque no altar a sua oferta, que Deus vai fazer multiplicar.